Olá, meu querido, graça e paz, tudo bom contigo? Eu espero que sim, que Deus te abençoe rica e poderosamente, tá? Neste dia. E nós vamos falar aqui de uma das seitas mais perigosas que temos espalhado pelo mundo, né? E até mesmo aqui no Brasil. Quando eu falo isso, eu não falo para ofender a quem faz parte. E aqueles que saíram dela vão concordar com o que eu estarei relatando de acordo ao andamento desse vídeo. E eu peço a vocês que curtam, compartilhem, tá bom? E deixem os seus comentários. É a seita mais perigosa que nós podemos enxergar. Por que ela é perigosa? Porque uma que ela vai contra o que a Bíblia diz. Quando você estuda seitas e heresias, você vai ver que ela se encontra lá. Um exemplo, o chamado TJ, as Testemunhas de Jeová. É uma seita bem organizada, porque a seita tem que ser bem organizada e muito perigosa. Quando você vê alguns anúncios deles, que na realidade, quando eles estão na rua, eles são programados para falar e não ouvir e não entrar no consenso das escrituras. Eles são programados ali para falar. Outra, você pode perceber que quando eles vão fazer a chamada, bater em porta, eles vão em casas selecionadas, porque se ele souber que em alguma casa ali tem um cristão, uma pessoa aprofundada na palavra, eles não batem. Porque na realidade eles procuram presas fáceis para atrair para o seu grupo, né? Foi mesmo que Jesus falou para os escribas e fariseus que vão pelo mundo fazendo prosélitos e tornam eles duas vezes filhos do inferno. Assim também as testemunhas, chamadas TJ, fazem. Outra, você pode pesquisar. O que eu estou falando não é mentira. Se uma pessoa se desligar do grupo dos TJs, ele não é cumprimentado por outro TJ, é como se ele tivesse morrido, tá? Eles não ligam se a pessoa estiver passando por necessidade, e ao contrário, se você for casada, é uma TJ, seu marido for um casado TJ, e ele sair, o corpo, os anciões, podemos dizer ali, os líderes, cabeça, a cúpula, te dá autorização de você se separar dele, tá? Ainda mais se ele for para outra religião. Tem relatos, tá? O que eu estou falando aqui é por pesquisa, tá? Tem relatos, filmes baseados, né? Pequenos filmes baseados em fatos reais, que você é desprezado. Um exemplo, nos Estados Unidos, o número de processos contra os TJ é muito grande. Por exemplo, se a sua mãe ela se diferenciar do grupo, eles te obrigam a você a cortar qualquer vínculo e laço que ela tenha com você. Então, é como se a sua mãe não fosse mais a sua mãe, ela tivesse morrido. E se a gente for para a Bíblia, olha um dos mandamentos que Deus ele dá. Se encontra lá em Êxodo, né? Capítulo 20, versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe para que prolongue os seus dias na terra. Olha, quando está dizendo de honrar, não está querendo dizer que se a tua mãe ela tiver uma crença, uma fé totalmente diferente da sua, você vai deixar de honrá-la como mãe e deixar de honrar o seu pai. Mas eles, né, infiltra na cabeça das pessoas dizendo que aquela pessoa já não é mais digna de ser cumprimentada por ela, né, não fazer mais parte da cúpula, né, da roda de lobos, a qual eles são, né, cães devoradores, falsos profetas,
Tanto é que a igreja não, né? O grupo de adventista, começando com a primeira liderança, eles, né, profetizaram a volta da vinda de Cristo por 3 vezes e por 3 vezes falharam. E Jesus, ele fala o seguinte, né, que nem os anjos, nem ele saberia, né, a volta, mas sim o Pai. Bom, se Jesus falou assim, ó, eu não sei, os anjos não sabem, só o meu Pai que está no céu, como eles poderiam dizer que Cristo voltaria para buscar a sua igreja em determinada épocas? Por 3 vezes deram bola fora. Bom, quando Jesus, de repente você pode até falar assim, mas Jesus, ele falou que os irmãos dele, né, e a mãe dele são os que fazem a vontade de Deus. Quando Jesus ele fala isso, quando Maria vai procurar Jesus, a gente precisa ler o contexto e o texto. A gente não pode colocar texto truncado e citar texto truncado. Jesus ele estava fazendo a obra do Pai, quando os sacerdotes, os escribas, induziram Maria ali, seus irmãos, a tirar Jesus do foco. E quando Maria manda chamar, Jesus fala assim, quem é minha mãe? Quem é meu pai? São aqueles que fazem a vontade. Mas a gente vai ver que na crucificação de Jesus, quando Jesus já está crucificado, ele chega para João e fala assim, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o seu filho. O que ele estava dizendo? Cuide de Maria. Tá? A minha obra aqui já terminou, cuide dela. O que eu quero dizer é o seguinte, os TJs, eles são uma seita tão bem organizada que eles conseguem introduzir na mente da pessoa que a pessoa que saiu, você não deve cumprimento, você não deve ajudar, você deve cortar vínculo, até mesmo se for a tua mãe, aquela mesmo que te criou, aquela mesmo que te sustentou, aquela que pagou os teus estudos, teu pai, aquele que te alimentou, de repente até aquele mesmo que pagou seu casamento. Olha como eles entram na mente da pessoa, induzindo você a um erro grotesco, não bíblico. Então, ela é sim uma das seitas mais perigosas que nós podemos olhar, pesquisar. Então, temos que tomar muito e muito cuidado, distorcendo a Bíblia, dizendo que você não pode fazer a transfusão de sangue, que você está comendo sangue. Isso não é, isso é uma besteira. Nega-se ao ajuntamento da força militar, mas quando alguma coisa acontece, né, liga para a polícia, né? Vamos chamar a força corporativa militar. Vamos lá. Então a gente vai ver, o que eu estou falando aqui não é para atacar, mas é fatos. E como você consegue distinguir e ver um falso profeta? O tempo é o inimigo dele. Entendeu? O tempo é o inimigo dele. Se eu não me falho em memória, Charles Russell, né, um dos pioneiros, quando profetizou a volta de Cristo, depois veio outro, depois veio mais outro, você viu que o tempo é o inimigo deles. Tanto é que o tempo mostrou que Jesus não veio, esses camaradas morreram e Cristo não veio. Então, tome cuidado, o que eu estou falando aqui não é para agredir, mas todos aqueles que já saíram dessa seita, e eu tive o prazer de conversar com alguns, eles falaram assim, é desse jeito, é terrível. Lógico que vai ter pessoas aqui nos comentários dizendo, não é nada disso não, que nós somos, né, os testemunhas de Jeová, e na realidade não são. Mas curta, compartilhe e nos siga na rede social. Shalom Adonai, graça e paz.